E você tá falando de Taça Guanabara de Campeonato Carioca? A gente falou aqui na sexta-feira. Onde é que você acha que você vai assistir o Campeonato Carioca? É só aqui, meu amigo. É só na tela da Band. A partir do dia 12, Flamengo e Audax, o primeiro jogo, o jogo de estreia do Campeonato Estadual. Você vai acompanhar uma transmissão pra lá de especial aqui na casa do Campeonato Carioca em 2023 e, na verdade, pelos próximos 3 anos. Então você já se acostuma, bota aí na tua agenda, dia 12, Audax e Flamengo, aqui na tela da Band. Pode ter certeza, uma transmissão absolutamente especial para todos vocês apaixonados pelo futebol do Rio de Janeiro. Por falar em futebol do Rio de Janeiro, Tati Tavares esteve hoje mais cedo lá no aeroporto do Galeão para acompanhar a chegada do Vitor Pereira e ela produziu um material bem bacana pra gente. Fala, Tati! 2023 de chegadas no Flamengo. Ontem o volante Gerson desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o rubro-negro, fim de novela com o Olympique de Marseille, e hoje pela manhã quem desembarcou foi o novo técnico Vitor Pereira. O rubro-negro já havia divulgado nas redes sociais um acordo com o português, mas hoje ele começa a trabalhar oficialmente, pois já não tem mais vínculo com o Corinthians, e falou justamente sobre o motivo que fez ele ter escolhido o time carioca para trabalhar nesta temporada. É um grande clube, o clube que me convidou e pela perspectiva de poder, como disse há pouco, lutar por tanto título, não é? Por ser um desafio tão grande, é essa de facto a grande motivação. Quais foram as primeiras impressões que a sua comissão que já está trabalhando passou para você do elenco? As melhores possíveis. Esse é o segundo trabalho do Vitor Pereira aqui no Brasil, ele que levou o Corinthians no ano passado às quartas de final da Libertadores e à final da Copa do Brasil, onde acabou sendo derrotado pelo Flamengo. O técnico fechou com o rubro-negro por uma temporada. Hoje ele vai ter o primeiro contato com os jogadores no Ninho do Urubu e será apresentado amanhã através de uma entrevista coletiva. É bom lembrar que Vitor Pereira deixou o timão alegando problemas familiares. Como é que tá a sua família? Sua família vem com você? Sua família vem com você? Vai superar Jorge Jesus como o maior treinador da história do Flamengo. Vamos deixar para a coletiva. Com a chegada do português, o Flamengo aproveitou o momento para agradecer nas redes sociais ao técnico Dorival Júnior pelos serviços prestados. O Dorival que não teve, o contrato renovado e foi desligado do clube no fim de novembro. Volto com vocês. Muito obrigado, Tati Tavares. A gente tem muito para falar de Vitor Pereira, também de Gerson. Gerson a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas quando o Vitor foi perguntado sobre a família, ele deu uma escapada, né? E a sogra vai bem, Vitor? Foi Será? mais ou menos isso, né? Que Passou bem o Réveillon? A senhora tá bem lá, sua sogra e tal? Tá bem. Graças a Deus ela tá bem. E por isso ele tá no Flamengo, porque o motivo dele sair do Corinthians, segundo a própria diretoria do Corinthians falou, é que ele precisava estar mais próximo dos familiares lá em Portugal. Então, ele esteve próximo agora, né? Festa de fim de ano aí, passou viu? com a Tava família, tudo bem, tá tudo certo. Conferiu, então agora eu posso voltar. Veio para a cidade maravilhosa o Vitor Pereira e que bom que está tudo bem com a sogra dele, eu espero que continue, né? Sempre bom ver nossos amados bem. Agora, ele já está praticamente ambientado ao Rio de Janeiro, porque antes dessa vinda definitiva, ele deu um rolezinho por aqui, foi flagrado tomando sorvete, num bar aqui em Copacabana. Exatamente. Teve Paraty também, né? foi em Paraty. Sungão em Paraty. Então, à vontade. Tá à vontade. Acho que ele tem tudo para dar certo, até porque ele está com as bênçãos de Jorge Jesus. Sim. Porque na primeira escolha do Flamengo por um técnico português pós-Jesus, quando veio Paulo Souza, o nome indicado pelo Jorge Jesus foi Vitor Pereira. Ele disse, o melhor português que tem lá é o Vitor, pode confiar, eles são até amigos. Sim. Certamente o Vitor pegou o telefone e ligou para o Jorge Jesus quando chegou a proposta do Flamengo. Eu acredito que esse papo aconteceu e o próprio Jesus deve ter passado, vai ali, vai aqui, não mexe com fulano, não mexe com ciclano, porque tem isso também. Ah, com certeza. Nós conversamos hoje no Band News na área, na Rádio Band News, que ele vai ter pouco tempo para colocar o dedo no time. E aí, naturalmente, ele, se for esperto, ele não mexe na espinha que o Dorival deixou para ele. Vestiário tem muito disso. E aí, com a chegada do Vitor, a gente volta àquele dilema que toda vez que chega um treinador no Flamengo pós Gabigol e Pedro, é a pergunta clássica. Pedro e Gabigol vão jogar juntos? No Corinthians, o Vitor Pereira, por um tempo,
não deixou o Roger Guedes e o Uriel Berto jogarem lado a lado. Ele chegou a falar isso, né, publicamente, Externou que não dava isso, para jogar os dois juntos, e aí depois ele consegue organizar o time em função disso. Mas eles se parecem? Yuri Alberto com Pedro e Roger Guedes com Gabigol? Eu acho que seria a de comparação. Acho que tecnicamente não, eu acho que é o contrário. não, né? Eu acho que dá para jogar. Eu acho que dá para jogar Eu acho que no Corinthians ele percebeu que dava para jogar. E o Corinthians cresce justamente quando ele coloca os dois para jogarem juntos. E é muito o que você falou, não mexer na espinha, lógico, ali no esqueleto que trabalho já existe, que já funciona. Que já funciona. E o que foi que o Dorival mais ou menos fez. Ele, como diz o nosso Carlinhos, colocou cueca na gaveta de cueca. Exato. Né? E aí o Flamengo conseguiu ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores depois da chegada do Dorival. E você falou sobre o Jorge Jesus, a indicação do Jorge Jesus, lembrando que o Vitor Pereira também foi uma espécie de lançado pelo Luiz Castro, atual treinador do Botafogo. Verdade. Então, assim, ele tem uma ótima relação com os treinadores portugueses, é considerado um dos principais treinadores portugueses. A minha dúvida fica justamente em cima do estilo de jogo, porque ele chega no Corinthians com um discurso muito bonito, mas ele demora muito a introduzir isso. E aí, se a gente pegar esse time do Flamengo hoje, com tantas decisões nos 2 primeiros meses do ano, eu acho que você vê que você tem um exemplo do Paulo Souza. Se você começar a mexer muito no time e não der resultado... Eu lembro que no Campeonato Carioca, quando o Paulo Souza fazia aquelas mudanças um pouco descabidas, até um certo ponto, muita gente falava, eu era um dos que falava, mas tá certo, Campeonato Estadual, ele tem que fazer teste, você tem que botar um cara aqui, outro ali para ver como é que sai. Ok, mas não deu certo. Será que o Vitor Pereira vai assumir essa bronca de querer mexer, já bancar alguma mudança assim muito drástica no time, tendo em vista essas principais competições? Olha, se ele veio com indicação do Jorge Jesus, e quem avisa amigo né? O Jorge Jesus passou provavelmente a planta toda para ele do prédio do Flamengo aí, do vestiário do Flamengo. Então, se ele for esperto realmente, vai seguir o conselho do Jorge Jesus e vai falar, é isso, agora é contigo aí, faz o teu trabalho. Da mesma maneira que o Vitor Pereira teve o estágio no Corinthians para se adaptar ao futebol brasileiro, à imprensa brasileira, que também é bom dizer que é importante esse bom relacionamento com a imprensa, que ele jogou uma bola fora lá no Corinthians quando ele falou, eu tenho dinheiro, já viu minha conta corrente, se ele fala um negócio desse aqui no Rio de Janeiro, vai complicar para o lado dele, como complicou em São Paulo, aumenta o barulho, aumenta a pressão em cima do trabalho que ele virá desempenhar no Flamengo. Em contrapartida, ele ainda tem também a possibilidade de ver o que aconteceu com o Paulo Souza. Pegar de exemplo, né? É isso. Ele teve o estágio no Corinthians e também teve alguém que passou por aqui e fez um monte de coisas que ele não pode repetir. Exatamente. Então, se ele for esperto e ele não tem cara de bobo, ele vai falar, cara, eu não vou no mesmo caminho, até porque ele não tem tempo nem para ser professor Pardal. Essa aqui é a verdade. Porque ele já tem um compromisso, o mais importante da recente história do Flamengo. Do Flamengo, exatamente. Que é uma semifinal de Mundial de Clubes. Porque passa a ser vergonha, você perder para o Real Madrid não é vergonha. Agora, passa a ser vergonha para o Flamengo cair na semifinal do Mundial de Clubes. Ainda mais dependendo do adversário. Né? E exatamente. Já tem um histórico, né? Aqui no Brasil, o Inter uma vez caiu. Exato. O Atlético Mineiro também, com o Ronaldinho Gaúcho. E só um detalhe sobre o Vitor, para a gente finalizar aqui o Vitor. Ele conhece bem o Flamengo, tanto é que enfrentou 6 vezes, 2 pelo Brasileirão, 2 na Libertadores 2 na Copa e do 2 Brasil. na Copa do Brasil. Então, o elenco do Flamengo não é estranho para o Vitor. É isso, e que não tenha nenhum Mazembe, como teve na vida do Inter, nenhum Raja Casablanca, que teve na vida do Galo, que o Flamengo possa, pelo menos, chegar à final para jogar, quem sabe, com o Real Madrid e, por que não, vencer o Mundial de Clubes pela segunda vez. Vamos ouvir rapidamente o que disse o Vitor Pereira para a Flá TV depois da chegada dele ao Rio de Janeiro. As expectativas relativamente à época são grandes, como vocês podem imaginar, os desafios que temos pela frente são enormes, mas com trabalho, compromisso, responsabilidade e juntos, essencialmente juntos, unidos, vamos estar à altura de conquistar, de acrescentar mais títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões ou 40 e tal milhões de torcedores, e é isso que também que me trouxe ao Flamengo, que me motivou a aceitar este repto lançado
pelos dirigentes do Flamengo é a torcida, é a qualidade dos jogadores, a paixão da torcida, a qualidade dos jogadores e a dimensão de um clube que é mundialmente conhecido. Eu gosto de pensar positivo em todas as situações. Então, o meu desejo é que o Vitor Pereira tenha muito sucesso no Flamengo. Mas se a gente for julgar pelo gosto dele por cidades, eu acho que ele já está absolutamente animado. Porque ele não gostava tanto de São Paulo e ele chega no Rio de Janeiro no momento que faz uma segunda-feira maravilhosa. Vai direto pra praia, né? É isso. Ele já está no hotelzinho ali, colado na praia. Certeza que teve um mergulhão agora. Ah, certeza. meu amigo, eu acho que... Certeza. Nesse Ainda mais ponto... antes do pré-acordo com o Flamengo, né? Imagina. Sorvete, sungão em Paraty. Pô, aquela aguinha de coco ali na beira da praia. É coisa que ele, pelo jeito, ele gosta. Então, se seguir nessa leva, se os dias aqui no Rio de Janeiro, pelo menos essa primeira semana, forem bons, acho que dá para o torcedor do Flamengo também ter uma boa ideia do que vai ser o Vitor Pereira à frente do Flamengo nessa temporada de 2023. Além de anunciar o Vitor Pereira, o Flamengo também fez um post em uma rede social agradecendo ao Dorival Júnior. A gente tem aí o post para vocês. Agradecemos ao técnico Dorival Júnior, comandante das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, pelos serviços prestados ao Clube de Regatas do Flamengo. Desejamos muito sucesso em sua carreira. Obrigado, professor. Aí eu acho que a gente sai agora do debate do campo e bola e a gente entra num debate da forma como isso foi atribuído ao longo do fim desse último ano e ao início desse ano. Poderia ter sido feito de uma maneira diferente. E demorou, né? Já saiu há muito tempo. Eu acho que demorou questão muito. é o tempo. Demorou demais para fazer esse agradecimento e tem que ser um baita agradecimento. Porque o Dorival mudou o Flamengo. O Flamengo estava desacreditado, o Flamengo do Paulo Souza era um Flamengo ridicularizado pelos adversários. E o Dorival Júnior botou o Flamengo no caminho, no eixo, foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Uma notinha aqui no Instagram que demorou muito para sair, é muito pouco para o que esse cara fez. Eu concordo. Mas olha só, o contrato de fato do Dorival acabou dia 31 de dezembro. Então ponto, também, assim, você vai se despedir de um profissional da empresa que ainda está na empresa. Talvez pudessem achar isso pior do que o que foi feito hoje. Pode ser. Bom ponto. É um bom Porque, ponto. pô, tá se despedindo do cara. Todo mundo sabe, né, cara? Que Já era conhecimento mas... público, né? Mas são situações, são decisões da direção também. E a gente está aqui, óbvio, para falar sobre esse ponto levantado pelo Vidal também. É bastante interessante. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.